Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube aqui na região de São José do Rio Preto. E mais uma vez, não posso deixar de agradecer você que acessa diariamente também o nosso perfil no Instagram. Vamos atingir mais uma vez a marca de 1 milhão de visualizações neste mês. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um assunto muito importante, de extrema relevância. Eu recebo a cardiologista, a doutora Lilian Nigro Maia. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora aqui no podcast. O prazer é meu. Eu venho aqui por uma boa causa. Sim, sempre. Cada minuto conta, pessoal. Médica do Hospital de Base, a doutora quer popularizar, digamos assim, o desfibrilador em São José do Rio Preto, na região também, e ela formou um grupo de pessoas com esse objetivo, porque cada minuto conta, doutora. Cada minuto pode salvar uma vida, é isso mesmo? Como é que é esse projeto que a senhora iniciou? E até recentemente a senhora esteve no gabinete do prefeito, Coronel Fábio Cândido, apresentando essa proposta, né? Exatamente. Esse projeto, ele parte do seguinte conhecimento. Nós sabemos que, uma vez que uma pessoa tem uma parada na rua, ou em qualquer outro local, ela tem aproximadamente 10 minutos para ser atendida. Nesses 10 minutos, no primeiro minuto, ela tem 90% de chance de se recuperar sem sequela. 90%. À medida que o tempo passa, ela vai perdendo 10% de chance de sair bem a cada minuto. A cada minuto diminui 10%. Então, com, por exemplo, 3 minutos, ela tem 70% ainda de chance de sair. Com 3 minutos, sem nenhum atendimento, começa a lesão neurológica. E depois disso, ela passa a ter uma chance muito maior a cada minuto que passa de uma lesão neurológica já estabelecida e grave. E com 10 minutos é praticamente zero a chance de sobrevivência. Então, por conta disso, nós sabemos o seguinte: qual que é a situação atual de São José do Rio Preto? Nós temos o SAMU, nosso SAMU é excelente, só que ele não consegue chegar antes de 20 a 40 minutos em um local onde ele é chamado. Nós temos vários casos relatados pelas equipes do SAMU de que eles foram acionados, por exemplo, por uma parada cardíaca num condomínio. Quando eles chegaram lá, eles foram barrados e eles queriam identificação dessas pessoas. Ou quando eles conseguiram ser liberados para entrar, eles chegavam lá e não achavam a pessoa, ficavam rodando. Então tem todos esses problemas. Então, na verdade, a gente precisa treinar a população e conscientizar a população de que todo mundo pode salvar uma vida. Todos nós podemos. O que nós temos que fazer para isso? Nós temos que fazer um treinamento simples, que demora coisa de 15 minutos, para aprender a fazer a massagem cardíaca. É isso que nós temos que fazer. Então, qual que é o nosso objetivo desse grupo que nós criamos? Nós temos 2 objetivos principais. O primeiro deles, treinar o máximo de pessoas possíveis para que, diante de um paciente que está desacordado, caído na frente dela, ou que ela visualize, ou que ela chegue num lugar e veja uma pessoa caída, inconsciente, ela saiba, em primeiro lugar, reconhecer se aquilo é uma parada ou não, uma parada cardíaca, saber como chamar o socorro, quem chamar e como se faz isso, pedir o desfibrilador e iniciar imediatamente a massagem cardíaca.
E a massagem cardíaca, se ela for feita de forma eficaz, ela salva muitas vidas, porque você mantém a circulação, mantém o sangue no cérebro até a chegada do equipamento. Então, por exemplo, esses 10 minutos que eu falei, esses 10% que vai reduzindo a cada minuto, não vai acontecer se a pessoa estiver sendo massageada. Para te contar uma história muito linda que aconteceu, uma das coisas que motivou a gente a fazer esse grupo é que há cerca de 6 meses atrás, houve um caso de uma parada cardíaca, um rapaz que estava jogando tênis num condomínio e o companheiro dele de jogo era um médico. Pode falar o nome? Claro. Dr. Helder Sanches. E ele ia jogar e o amigo dele caiu e estava em parada cardíaca. Ele imediatamente começou os processos de massagem cardíaca e o SAMU demorou 40 minutos para chegar até lá. Nesses 40 minutos, em momento algum, esse paciente recuperou. Voltou a bater o coração. Nada, zero resposta. E quando o SAMU chegou, o SAMU assumiu de uma forma brilhante. O Helder fala até hoje que esse atendimento foi feito de uma forma maravilhosa. E o paciente, foi feita a desfibrilação, e o paciente saiu, assim, totalmente recuperado durante todo esse período. E como ele tem experiência, ele é um médico de terapia intensiva. Um herói, doutora. Um herói. 40 minutos. Então ele foi fazendo um rodízio por pessoas que foram ajudando, ele foi ensinando na hora as outras pessoas que não eram médicos a assumir no lugar dele para ele descansar, e ele voltava, e assim foi feito. Porque se você souber fazer a massagem, é lógico que ela é muito cansativa para quem está fazendo, mas se você fizer errado, você não aguenta 1 minuto. Se você tentar fazer isso, por exemplo, você tem que jogar o peso do corpo para te ajudar, e não pode mexer o braço, porque senão você não aguenta 2 minutos. Isso é fácil de aprender. A gente ensina, a gente está disposto a fazer esse trabalho para toda a cidade, mas a gente tem que fazer um projeto para isso. Isso não pode ser feito de forma aleatória, porque não funciona, né? E a nossa, então, objetivo é ensinar o máximo de pessoas possíveis a salvar vidas, como o Dr. Helder fez, e também a compra do desfibrilador para ter nas unidades, nas viaturas policiais. Porque uma viatura policial, a GCM no caso nós vamos começar, ela chega em qualquer lugar da cidade em 3 a 5 minutos. Esse é um projeto que é uma ideia que foi dada pelo vereador Júlio Donizete. Ele que teve essa ideia maravilhosa, ele está liderando esse projeto, ele faz parte desse grupo que nós estamos, e ele está disposto a doar uma verba dele parlamentar para a compra dos primeiros equipamentos. Porque o equipamento custa em média R$10.000. Nós queremos pelo menos equipar 30 GCMs. Mas no começo ele tem a verba para que a gente possa equipar 10. E a gente conta com a população de Rio Preto, com os empresários, com as pessoas que queiram ajudar, tanto a nós como grupo, e quanto principalmente a prefeitura, a doação de equipamentos que a gente poderia espalhar esses equipamentos de uma forma bem planejada por toda a cidade. Sim. Doutora, o que motivou a senhora a entrar nesse projeto? Então, porque é uma missão, hein? Isso. Você pedir, numa situação que a senhora é professora da FAMERP. Sim. Para a senhora, quando a gente conseguir gravar aqui, a senhora tem várias reuniões diárias, e a senhora buscou mais uma coisa para fazer, que é uma das principais, né, doutora? Sim. Buscar sim. salvar Hoje é um dos projetos vidas. mais importantes que eu tenho, e eu tenho a ajuda de muita gente, e a gente tem eu sou professora de cardiologia, então nós temos uma liga de alunos que faz
treinamentos com a gente, nos ajudam. Nós sempre fizemos, todo ano a gente fazia, mas era uma coisa aleatória. A gente ia numa praça, ia num shopping, ia na rodoviária e treinava quem estivesse ali. Isso não funciona. Nós passamos a perceber que é preciso você mapear a cidade e trazer pessoas, assim, estratégicas. Então, nós fizemos um primeiro evento, que foi no Clube dos Médicos, o ano passado. Nós treinamos 380 pessoas. Só que foram pessoas convidadas. Qual que foi o nosso critério para convidar? Pessoas que moram ou trabalham em locais de grande circulação. Por exemplo, motoboy, pessoa que trabalha na rodoviária, pessoa que trabalha em shopping, em condomínio, em clubes e assim por diante. E nós fizemos esse treinamento de atendimento de parada cardíaca e o que aconteceu? Cerca de 3 a 4 meses depois, um caso que saiu em todas as televisões, em toda a mídia. Um rapaz jovem estava jogando futebol no Monte Líbano quando ele teve uma parada cardíaca. E essa parada cardíaca, o primeiro atendimento foi dado por um funcionário do clube que estava próximo. Ele fez a primeira massagem, que ele tinha recebido o treinamento 2 meses antes nesse evento que nós fizemos. Já colheu frutos. Já colhemos um fruto maravilhoso. A vida não tem preço, doutora. Não é verdade? Assim, quando o Everaldo Nazaré, que ele é o vice-presidente do clube, ele faz parte também desse nosso grupo, ele tinha lutado muito para comprar o desfibrilador para o clube. Foi possível usar esse equipamento e salvar a vida desse rapaz, que ficou também totalmente sem sequelas. Quando ele me ligou para contar isso, eu chorava de emoção, porque eu falei, meu Deus, a gente já colheu um fruto, nós salvamos uma vida, né? E esse projeto é capaz de salvar muito mais. E se a cidade nos ajudar, nós podemos fazer muito por isso, né? As pessoas podem ajudar das mais diversas maneiras, mas principalmente respondendo aos nossos chamados de ir participar dos treinamentos. Sim. Doutora, hoje, só para o pessoal ter uma ideia, qual que é a disponibilidade de um desfibrilador em Rio Preto? Olha, muito baixa. Nós temos uma portaria, uma lei de 2008, em Rio Preto, que obriga todo estabelecimento que tem mais de 1.000 pessoas circulando ter desfibrilador. Mas até onde seja do nosso conhecimento, isso não acontece. Para você ter uma ideia, o clube médico não tinha. O clube médico já teve caso de parada cardíaca lá e o paciente morreu diante de um monte de médico, certo? E hoje em dia a gente está procurando trazer essa consciência maior, mas ainda estamos dependendo muito de atividades individuais, posturas individuais. Ainda não existe uma legislação efetiva e, na verdade, nós acreditamos que isso nem vai existir, porque essa lei tem uma lei também estadual e não funciona em lugar nenhum, porque também quem vai fiscalizar, não é verdade? Então, por isso esse projeto do Júlio é tão genial, porque não importa que aquele local não tenha um equipamento, ele vai chegar em 5 minutos. Sim, porque aquela história nunca vai acontecer comigo, né? Exatamente. É isso que é um grande erro, né? E nós dissemos para as pessoas que foram treinadas nesse dia, em geral, quando você está diante de uma pessoa numa situação de emergência, a grande maioria das pessoas dá um passo para trás. É assim, eu não sou capaz de ajudar. Então, por que a pessoa tem esse receio, doutora? Eu ia perguntar justamente isso. Porque ela acha que ela pode prejudicar mais do que ajudar. A falta do treinamento, a falta do conhecimento do que fazer nessa situação. Nós queremos que a população de Rio Preto, quando se vê diante de uma pessoa que esteja desacordada, em provável situação de uma parada cardíaca, que todo mundo seja capaz de dar um passo para frente e não para trás. É essa que é a nossa intenção.
Se tiver o desfibrilador também não saber usar, também é complicado, né, doutora? É uma outra situação, né? Ele é praticamente, o desfibrilador, ele faz tudo sozinho. Você só precisa fazer duas coisas. Ligar, que é um botão desse tamanho, muito fácil de você ver, você abre ele, liga aquele botão. Ligou aquele botão, você vai pegar as pás e colocar no peito do paciente. Você colocando as pás no peito, ele vai falando tudo. Ele faz a leitura, o próprio aparelho, e ele vai falando em voz alta. Então ele vai falando, olha, se o ritmo é chocável ou não, porque nem toda pessoa que está em parada cardíaca precisa ser desfibrilado. Então, se o ritmo não for chocável, ele não vai chocar. Se ele for chocável, ele vai pedir para todo mundo em volta se afastar, porque se você tiver com a mão na pessoa, você recebe o choque também. Depois que todo mundo se afastou, o próprio aparelho dá o choque. De quantos outros para voltar? Mas vai depender muito do tipo de equipamento, se é primeiro, se é segundo choque e etc. Agora, o mais importante nessa história é o seguinte, é que uma vez constatando uma parada cardíaca, lembre disso, essa parada cardíaca que eu estou presenciando, a chance de ser um infarto, a chance de que esse paciente esteja nesse ritmo que é possível eu tirá-la, é muito alta, mais de 90%, certo? E se eu conseguir massagear agora, eu salvo essa vida. É isso, eu salvo essa vida. E você não precisa ser médico nem enfermeiro para isso. Você pode fazer isso sendo uma pessoa que recebeu um treinamento de 15 minutos. Sim. A pessoa, e também tem na internet, no YouTube, os médicos, né, cardiologistas também ensinando, né, doutor, também a fazer, né, esse treinamento. Onde a pessoa pode buscar os interessados em fazer esse treinamento? De que forma ela pode... Isso, existem vários vídeos na internet e tudo mais. Mas a internet é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que procurar o médico, né? Tem que procurar um médico de verdade, né? Não é brincadeira, né, doutor? O que eu recomendo, vá assistir um vídeo. Você quer assistir um vídeo, você não quer nem esperar começar os nossos treinamentos, procure de uma sociedade confiável, Sociedade Paulista de Cardiologia. Eu sou uma das diretoras. Tem vários vídeos lá, né? É uma coisa muito bonita que tem, é o seguinte, antigamente, todos esses treinamentos eram feitos com aqueles manequins, e aqueles manequins são caríssimos, então você não conseguia treinar muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ninguém tem dinheiro para colocar e treinar 5.000 pessoas ao mesmo tempo com aquele equipamento. E tem um rapaz, um médico, chamado Agnaldo Píspico. Ele é um dos diretores da Sociedade Paulista de Cardiologia, a SOCESP. Ele desenvolveu um equipamento que é simplesmente 2 garrafas PET conectadas por uma fita crepe, custo praticamente ridículo, zero, e que ele validou esse modelo, inclusive no American Heart Association. E ele tem a mesma validade de um tronco de um ser humano. Então, a gente faz os nossos treinamentos com esses bonecos. Sim. Doutora, a gente já deu o primeiro passo para expandir o projeto, que é a ajuda do vereador Júlio Donizete, destinando uma verba parlamentar a qual ele tem direito, dentro das emendas impositivas, vão ser comprados 10 equipamentos que, em princípio, vão equipar viaturas da Guarda Civil Municipal de Rio Preto, com aval do prefeito Coronel Fábio Cândido. Esse foi o resultado da reunião. Eu gostaria de te passar um pouquinho disso. Posso falar um pouquinho disso? Sim, sim. Então é o seguinte, o que aconteceu? E qual que foi a impressão que a senhora teve também do prefeito? Então, foi o primeiro encontro que a senhora teve com ele? Primeiro encontro que eu tive com ele. E, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que não tem uma boa impressão de políticos, porque eu tenho experiências de projetos feitos na minha área. Em geral, eu estou acostumada a lidar com políticos que te ouvem falar durante 2 minutos, te interrompe, não entende o que você está falando porque não te dá tempo para falar e acabar de expor teu raciocínio. E você percebe na pessoa que ela está querendo saber o que ela vai ganhar com aquilo.
E por mais que você fale que é interesse da população, você não consegue sensibilizar. Eu estou acostumada com esse tipo de político. A minha experiência é ruim mesmo e é nessa base. Então, quando a gente foi lá, eu e o Júlio fomos falar com o prefeito Fábio, eu fui preparada para me encontrar com uma pessoa assim. Eu treinei junto com o Júlio para falar para ele em 5 minutos sobre o nosso projeto. Porque eu falei, ele não vai escutar mais do que isso. E ele vai me interromper. Então, eu fui preparada para... E não foi nada disso que aconteceu. Foi o melhor possível. O nosso prefeito, ele foi extremamente atencioso, extremamente, assim, ele ouviu, não interrompeu, deu sugestões excelentes, pegou tudo muito rápido, com muita facilidade, e deu sugestões ótimas que só contribuiu. E no dia seguinte, já pôs a mão na massa. Não é aquela pessoa também que fala e não faz. No dia seguinte, eu já recebi a visita do nosso secretário da Saúde, o Botas, que foi até o centro de pesquisa que a gente trabalha, lá no hospital de base, para dar início a todos os projetos que a gente combinou ali de fazer juntos. E esse projeto vai sair, eu tenho muita fé que vai sair, porque a gente conta com um grupo de empresários e de políticos que estão realmente interessados em melhorar as coisas para a população. E quanto tempo nós podemos ter, então, essa, digamos assim, essa cardioproteção nas ruas de Rio Preto? Nós já estamos nos primeiros... É lógico que até estabelecer esse projeto é uma coisa bem, né? A gente tem que fazer uma série de reuniões, se criou uma comissão de trabalho, uma força-tarefa, na verdade, que vai envolver o SAMU, que vai envolver a Guarda Municipal e a Prefeitura, né? E a gente vai tentar envolver também a Secretaria da Saúde. E envolver também outros vereadores, né? Não é porque um vereador teve iniciativa de ficar eu não vou destinar dinheiro para ficar com ciúmes, porque nós estamos falando de uma questão muito acima importante de qualquer benefício político que o camarada pode ter. Então você, vereador, nós temos 23 vereadores. Isso. Só foi procurado por mais alguém? Não, mas eu então, não posso... o pessoal está assistindo. O pessoal está assistindo o programa aqui. Isso. Faz só um apelo, viu, doutor? Então nós temos 22 vereadores. Fora o Júlio, são 23. Isso. Temos outros 22 com recursos também para destinar 50% das verbas que eles possuem na área da saúde. E aqui está um projeto muito interessante para a cidade. Nós podemos nos tornar um modelo de atendimento de parada cardíaca, senhor vereador. Para vocês terem uma ideia, só existe uma cidade no Brasil que tem um projeto parecido, que é São José dos Campos. E lá eles fizeram isso, e com a ajuda da prefeitura e dos vereadores. Nós temos um projeto que nós podemos fazer aqui até maior do que esse, mas para isso nós precisamos de ajuda. Então, senhor vereador, por favor, nos ajude, procure o Júlio está encabeçando esse projeto, mas todos os senhores serão muito bem-vindos para contribuir numa coisa que vai ser bom para a população de São José do Rio Preto. A senhora falou vereador, mas também tem os deputados. Sim, também, com a certeza. turma toda pode de alguma forma ajudar. Todas as pessoas serão muito bem-vindas, todos que puderem nos ajudar. Nós pensamos em também sensibilizar, por exemplo, o pessoal do Uber, o pessoal do iFood. Por quê? Qual que é a nossa ideia? É que, por exemplo, todo entregador do iFood e do Uber, todo taxista tem o treinamento. E carrega em seu carro um adesivo que mostre que ele é treinado para salvar vidas, certo? Então, dessa forma, nós vamos capilarizar. Vai ter sempre alguém por perto quando alguém sofrer uma parada cardíaca. Imagina a sensação de você poder ajudar e salvar uma vida. Não é? Não tem isso daí para você você vai levar uma experiência para sua vida. Você vai evitar a morte de um pai de família, de uma mãe,
de filhos, que é muito importante. Doutora, mas existe uma situação, ao mesmo tempo, do outro lado. Nós mesmos, antes de começar a gravação, a gente se colocou aqui de colocar esses equipamentos locais públicos para qualquer tipo de pessoa ter acesso. Mas como evitar o vandalismo desses equipamentos? Porque geralmente a gente já morreu com o equipamento do lado porque a porta da sala estava fechada. É isso mesmo? Exatamente. E tem que criar uma consciência de que aquilo ali não é para usar como brinquedo, não é para pegar, para vender, para furtar, né? Sim. Essa é uma cultura que vamos ter que fazer um trabalho além do treinamento, de conscientização social muito forte, né, doutora? Exatamente, porque assim, nos Estados Unidos, a cultura que existe lá é de que esse equipamento, que é o desfibrilador, ele é tratado como se fosse um extintor de incêndio. Então ele fica num local sempre muito visível, de fácil acesso. Aqui no Brasil, por conta de vários problemas, inclusive muitos desses que você citou, medo de roubo, de vandalismo, etc., em geral, quem adquire o equipamento tranca 7 chaves, fica com a enfermeira, ninguém nem sabe que tem aquele equipamento lá. Quando, às vezes, as escolas não têm? As escolas têm equipamento? Isso, as escolas não têm, em geral não. Mas, por exemplo, as UBSs têm. Né? Agora, muitas vezes, esse equipamento, a população que mora em volta não sabe, o UPA, por exemplo, tem, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem que tem, as pessoas que moram naquele local ou que trabalham naquele local, ou às vezes o equipamento está trancado, às vezes está com cadeado, não adianta. Ele tem que estar disponível, mas a gente tem também que achar uma saída para essa possibilidade de... Criar protocolos, né, doutor? Isso, exatamente, de que ninguém roube, etc. Outra coisa importante, por exemplo, de novo citando Estados Unidos, eles têm lá, as pessoas que mais salvam vidas nos Estados Unidos são as crianças, porque eles recebem um treinamento nas escolas. E esse treinamento, ele salva o pai e os avós. É isso que costuma acontecer. Certo? Então, lembrar o seguinte, gente, parada cardíaca não é morte. Morte é uma coisa, parada cardíaca é outra. Morte é aquela pessoa aonde a parada cardíaca é um evento esperado. A pessoa está com câncer, fase final, já fez tudo, não tem mais o que fazer, toda a família está preparada, ele está preparado, ele vai morrer, ele não vai viver mais do que uma semana. E aí ele para, em geral, ele para em assistolia, ou seja, o coração dele para de bater. Você não tem nenhuma lógica você recuperar uma pessoa dessa, tentar fazer as manobras de ressuscitação. Por quê? Porque se ele sair, a chance de sair é mínima, se ele sair, ele vai sair para viver mais 24 horas e morrer. A parada cardíaca em ambientes comunitários é completamente diferente. É uma pessoa que está andando na rua, tem tudo pela frente, tem uma vida pela frente. E de repente ela cai, porque ela está com infarto. E o infarto é a doença que mais mata no mundo ocidental, até hoje. Sabe por quê? Porque 50% das pessoas que têm infarto morrem na primeira hora. Morrem antes de chegar no hospital. Por conta dessas paradas cardíacas, que são totalmente reversíveis com o equipamento e que até o equipamento chegar, qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela não precisa, mas eu sou leigo, mas eu preciso ser da área de saúde, eu preciso ser um fisioterapeuta, um enfermeiro, não. Você pode ter qualquer profissão. Você pode ser uma criança, você pode ser qualquer idade, qualquer pessoa. Desde que você tenha sido treinado. Você pode salvar essa vida. Sim. É isso. Doutora, eu consigo antecipar esse mal súbito? Essa parada? E se tem algum sintoma que a pessoa sente um pouquinho antes dela apagar, qual dica que a senhora poderia passar? Essa pergunta sua é muito importante, porque normalmente é assim. A dor precordial, a dor, né? Geralmente é uma dor que a mais típica que a gente fala é uma dor que é aqui, ó, bem no meio do peito.
certo? A pessoa sente, às vezes, uma dor, às vezes ela descreve como um aperto ou como um peso, certo? Uma dor forte em geral, mas tem gente que não sente ela forte, sente fraca, aqui no meio, que pode ir para o pescoço, para a mandíbula e para o braço. Mas pode não ir também, pode ficar só aqui. Às vezes, em vez da dor ser aqui, ela é de um lado só do peito, certo? Às vezes até nas costas. Mas, muita gente que tem essa parada cardíaca súbita não sente nada. A primeira manifestação já é a parada. Ela cai, simplesmente. Agora, se você começar a sentir uma dor, essa dor for súbita, uma dor importante, mesmo que não seja importante, uma dor súbita, para cima do umbigo, em qualquer local. Não confundir com dor de estômago. Mesmo a dor de estômago, muitas vezes é infarto. Muitas vezes. Uma coisa é assim, não, eu tenho gastrite há muito tempo, eu tô tendo uma dor que eu sempre tenho, é o mesmo tipo de dor, isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é uma pessoa que nunca sentiu nada e de repente ela sente uma dor forte na região do estômago. A primeira coisa que você tem que pensar não é em gastrite, é em infarto. É infarto. Quase 40% dos infartos acontecem com dor aqui. Entendeu? Nessa região do estômago, da boca do estômago, como a gente costuma falar. Então, qualquer dor que você sinta súbita, uma dor que veio assim, que você não estava esperando, não é uma coisa que veio devagarzinho e tal. Acima do umbigo, pense sempre nessa possibilidade, procure ajuda o mais rápido possível. Lembre que no infarto, dentro aquela primeira hora, você tem 50% de chance de morrer. Então, jamais pega um carro e vai dirigindo sozinho. Jamais. Porque você pode morrer e matar um monte de gente. Porque no caminho você pode ter esse desmaio. Jamais procure ficar passando álcool, como o pessoal faz, massagem, tomando remédio caseiro. E jamais, se passar, você fala, não era nada. Não existe isso, gente. Ninguém tá assim, de repente começa a ter uma dor forte, a dor passa e você fala, não é nada. Certo? Isso não existe. A dor vai voltar. E quando voltar... Pode concluir. Você pode morrer. Então, procure ajuda. Qual tipo de exames que as pessoas podem fazer, doutor, também, como uma situação de prevenção também? Tem uma medida preventiva. Bom... o check-up anual é básico, né? Mas o check-up depende, assim, check-up é um termo muito vasto e que pode dar uma ideia muito errada. A pessoa achar que ela vai lá, faz uma esteira e a esteira não deu nada, ela vai embora para casa e fala, tô zero joia. E ela pode fazer a esteira e morrer no dia seguinte, certo? Então, assim, o que é preciso? O que a gente fala não é check-up, controle dos fatores de risco, mudança de estilo de vida. Isso que é fundamental. Então, conhecer o seu colesterol é uma medida fundamental. Com 10 anos de idade, se você não tiver história familiar, deve ser dosado o colesterol pela primeira vez. E se você tem história familiar, com 7 anos de idade você faz. Primeira vez o colesterol. Todo mundo tem que fazer. Porque, por exemplo, eu mesma tenho um colesterol muito alto, não sabia, e fui descobrir com 30 e tantos anos, eu já tenho um monte de lesão. Por quê? Porque o tempo que eu fiquei exposta a esse colesterol alto, levou a encher de placas nas minhas artérias, certo? Eu não quero que aconteça isso com as outras pessoas. Você tem um filho de 10 anos, você já dosou? Dosa o colesterol dele. Certo? Isso é muito importante. E se você tiver o colesterol alto, você tem que se medicar. Você tem que tratar, fazer todo um tratamento para controle. Conhecer a sua pressão arterial. Saber se você tem hipertensão e tratá-la. Conhecer a sua glicemia. Saber se você tem diabetes ou não tem diabetes. Jamais, em tempo algum, fumar. Porque o cigarro é uma das principais causas de infarto e de muitas outras doenças, principalmente o câncer, né?
procurar atividade física. E essa atividade física, veja que eu não falei fazer uma ginástica. Eu não falei isso, eu falei atividade. A atividade pode ser até mesmo passear com o cachorro, subir a escada do teu prédio quando você chegar, parar, descer do ônibus antes do ponto que você precisa e andar um pouco a pé. Qualquer tempo que você tenha é válido, porque tudo bem, mas para condicionamento e tudo mais eu preciso fazer pelo menos 1 hora por dia. Não. O tempo que você tiver está valendo. Eu posso fracionar em 15 minutos de manhã, 15 à tarde, 15 à noite? Pode. O que você não pode fazer é ficar parado. É isso que não pode fazer. Certo? Então, são essas coisas que a pessoa tem que fazer e comer uma alimentação mais saudável, sem exagero, sem radicalismo, mas fazer uma alimentação mais saudável de acordo sempre com as patologias que ela possa ter, né? E com isso ela vai prevenir muito. Ela previne 90% do risco de infartar, se ela fizer tomar essas medidas. Tá certo. Doutora, a senhora viu como caminha rápido o nosso podcast? Já acabamos. Já estamos caminhando para o final. Só tem compromisso também ainda hoje, né? A gente sabe disso. Para a gente finalizar, doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que se um dia se deparar com uma situação de emergência. Dê um passo para frente. O que fazer? Coragem, né? Coragem. É lógico que, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando você vê uma pessoa desacordada é lógico, aqui eu estou falando dessa situação específica que eu vim falar, eu não estou falando de engasgo e choque elétrico e outras situações, mas a primeira coisa sempre que a gente tem que fazer diante de uma situação de emergência é se colocar a salvo. Não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, se você pega um acidente no meio da rodovia, se você pega uma pessoa que caiu por um choque elétrico, qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar o ambiente para ver se você está seguro para fazer aquele atendimento. Não subir num telhado que está caindo, não subir num negócio que está deslizando, não parar no meio da rodovia, no meio dos carros. Tudo isso faz parte dessa primeira decisão que você tem que tomar. A segunda decisão é chamar por ajuda, certo? Chamar gritando se você estiver num local onde outras pessoas possam te ouvir. Se não, por telefone, você chamar por ajuda. E enquanto a ajuda não chega, se você estiver sozinho, você vai procurar fazer esse atendimento, mas para isso o ideal é que você faça um treinamento de 15 minutos. Tá certo. Doutora, olha, eu agradeço demais a senhora. Acredita que esse projeto que ainda não tem uma denominação, logo vai se criar uma denominação dessa popularização do desfibrilador aqui em Rio Preto, que ele de fato seja adotado como uma política pública de saúde na cidade, com o objetivo de salvar vidas. Por isso que a gente está fazendo esse debate aqui, abrindo essa possibilidade de tocar nesse assunto. O Diário do Rodrigo Lima, o podcast que é muito visto pelas pessoas, da gente levar essa mensagem. Eu acho que a minha missão é uma missão também da senhora de expor ao público essa necessidade de falar sobre esse tema. E é por isso que eu vim, Rodrigo. É uma sementinha, né? Porque eu mesma sou admiradora e eu estou sempre assistindo tudo que você faz. Você me manda pelo WhatsApp, todo dia eu assisto. E eu falei, ele tem muita audiência, eu vou lá porque eu vou sensibilizar e a tua audiência é de qualidade. Então, são pessoas que podem fazer a diferença, né? E eu peço a você que entre nesse nosso grupo fazendo o quê? Todo mundo que está nos ouvindo e quiser nos ajudar, entre em contato com o Rodrigo, não é, Rodrigo? Sim, sim. Só falou que o equipamento, ele custa quanto o equipamento? 10 mil reais. 10 mil reais, um equipamento de médio porte. Um equipamento bom, de boa qualidade. De boa, não é um preço tão absurdo não assim. É.
A gente está falando, não tem uma vida útil do equipamento, né? A questão de uso. Depende, muito depende. Se ele ficar parado ali, e ninguém mexer, ninguém quebrar, e usa, a chance de usar é muito pequena. Ele é recarregável, doutora? Como é que ele é recarregável? Tem que recarregar ele para ele funcionar também. Ele mesmo se autocarrega. Entendeu? Sim. Agora, por exemplo, o que acontece? Lógico que um equipamento que for usar numa ambulância, que for usar nessas GCMs, é lógico que ele vai ser usado com muita frequência e vai ter uma manutenção e tudo mais, uma troca eventual. Mas a gente tem muita gente maravilhosa nessa cidade e que com certeza vai nos ajudar não só a comprar o equipamento que a cidade precisa, como a mantê-los. Sim. Nós temos grandes eventos sendo realizados na cidade, né? O pessoal que promove eventos aí até dá uma ideia de comprar alguns equipamentos e deixar para o poder público usar nos outros eventos aí, que reúne milhares de pessoas. Exatamente. Reúne milhares de pessoas, né? Tem que ter esses equipamentos. Porque depois que acontece no evento, se você salvar a vida no evento, muito importante. Agora, ocorrer uma morte no evento também, fica uma marca muito ruim também para aquela situação, né? Exatamente. Doutora, mais uma vez, olha, agradeço demais a presença da senhora. A senhora que é lá da terrinha. Eu sou. De Monte Aprazível. Monte Aprazível. Monte Aprazível dominando o mundo, hein, doutora? Opa, estamos aí. Tá certo. O Julinho que ele sabe disso, né, Julinho? O Julinho aqui, da Mar Rio Pescado. Julinho da Mar Rio. Tá certo. Nós somos os moradores ilustres de Monte Aprazível. Bacana. Pessoal, olha, agradeço demais você que acompanhou aqui esse bate-papo com a doutora Lília Negro Maia, médica cardiologista, com um projeto muito importante aqui em Rio Preto. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!